Como construir, organizar e gerir um plantel de futebol. Analise-se algumas questões que derivam deste tema, sabendo de antemão que existiram outras tão essenciais como as aqui expostas. Será que os termos plantel e equipa têm o mesmo significado? Importa compreender que existe uma diferença conceptual, organizacional e operacional entre plantel e equipa. O plantel é definido como um conjunto de jogadores pertencentes a um clube no âmbito da sua organização desportiva, representando-o nas competições oficiais. Todos os clubes de futebol possuem vários plantéis, sendo organizados especificamente de acordo com os regulamentos da competição, dos mais jovens ao alto rendimento. É a partir de cada plantel que os jogadores são selecionados, ou por outras palavras, convocados, formando a equipa para a competição. Quais as bases para a construção de um plantel? A formação de um plantel é um processo que exige planeamento e análise rigorosa, suportada num conjunto de pressupostos essenciais, que norteiam a seleção dos jogadores. As decisões tomadas, sejam estas mais ou menos corretas de análise, irão ter impacto essencial na concretização dos objetivos a concretizar pela equipa. Para tal, evidencia-se um conjunto de elementos a ter em conta na formação do plantel. Definição de objetivos. Partindo de pressupostos coerentes, é possível estabelecer objetivos que não sejam constantemente mudados, quer no plano positivo como negativo, no decorrer da época desportiva. A questão é ser-se realista com a dose certa de ilusão, sabendo que muitas variáveis não são controláveis. O importante é que os contratempos, a turbulência e a urgência do tempo não perturbem a percepção do presente, podendo ter impactos devastadores no futuro. É determinante manter o foco no que se procura concretizar e trabalhar todos os dias na direção desse objetivo. Forma de jogar da equipa, modelo de jogo. Este modelo especifica um conjunto de atribuições aos jogadores sob diferentes dimensões, estratégicas, táticas, físicas, entre outras dimensões. Possibilita-se assim, a identificação das características dos jogadores que se compatibilizam e amplificam essa forma de jogar. Para tal, importa avaliar o desempenho dos jogadores já existentes, decidindo quais têm potencial para melhorar e quais não se encaixam na visão de jogo da equipa. Analisar as lacunas do plantel. Analisa-se as diferentes exigências para as diferentes posições relativas ao sistema tático. Em consequência, observa-se as capacidades dos jogadores já existentes no plantel, entendendo aqueles que as poderão, ou não, cumprir. Partindo desta análise evidencia-se, ou não, da necessidade a investir, ou seja, contratar, jogadores novos e de maior qualidade. A formação de um plantel não se coaduna pela contratação indiscriminada de jogadores que nada trazem de novo à equipa. Recursos financeiros disponíveis. A formação de um plantel depende largamente das capacidades financeiras do clube, seja em qualquer nível competitivo ou grupo etário. Basta lembrar que a inscrição de jogadores e da equipa nas entidades oficiais, por mais reduzido que seja, tem sempre um custo financeiro e humano. Por outras palavras, as escolhas representam opções, promovendo o gasto financeiro e a escolha de alguns jogadores em detrimento de outros. Recrutar novos jogadores. Quando as condições exigem o recrutamento de novos jogadores, importa detectar e identificar aprofundadamente jogadores que possibilitem integrar-se e potenciar a visão da forma de jogar da equipa. Para minimizar erros, é fundamental observar os jogos, utilizar meios audiovisuais e analisar dados estatísticos, entre outros procedimentos. Quanto melhor for as informações, mais assertivas serão as tomadas de decisão. Quais as visões na construção de um plantel?
O plantel é constituído por jogadores com diferentes particularidades e capacidades, os quais irão preencher os diferentes posicionamentos inerentes aos sistemas táticos, bem como sincronizar as suas atitudes, decisão e ações criando uma funcionalidade geral e específica da equipa. O plantel tem que ser completo e versátil, moldando-o sob um projeto aberto a novas exigências, flexível à mudança e potencialmente criativo, atendendo a duas visões singulares para do que sais. Visão homogénea. Tal singularidade promove estabilidade e coesão da equipa. Facilita-se deste modo a compreensão mútua entre os jogadores, sendo mais intuitiva, bem como a comunicação no diálogo e na resolução das múltiplas situações de jogo. Os jogadores serão capazes de desempenhar missões táticas inerentes à forma de jogar da equipa expressas durante a competição, bem como ocupar outras funções das que lhes foram destinadas em função das necessidades da equipa, momentâneas ou a curto ou médio prazo. Cria-se, neste sentido, uma rápida e forte identidade e integridade da equipa. Contudo, poder-se-á verificar limitações das opções estratégicas e táticas disponíveis para o treinador, podendo ser vulnerável em situações específicas, em que são necessárias outras soluções. Visão heterogênea. Um plantel é formado por jogadores com diferentes capacidades, experiências e conhecimentos. Promovem mais opções estratégicas e táticas adaptando-se a diferentes adversários e situações de jogo. Para isso, é fundamental que os jogadores interajam de forma afinada e calibrada entre si, num quadro temporal através do qual se desenvolvem diferentes e constantes formas de interação no processo de treino e competição, formando um todo único, complementando-se mutuamente, criando uma dinâmica estrutural e funcional mais rica dentro do campo. A heterogeneidade do plantel pode levar a diferentes abordagens criativas e inovadoras durante os treinos e nas competições. Concluindo, a heterogeneidade e homogeneidade do plantel são questões essenciais em qualquer nível competitivo, principalmente nos plantéis de equipas mais jovens, com tendência para selecionar jogadores jovens com características semelhantes. Quais as principais características dos jogadores de um plantel? Da multiplicidade de particularidades que os diferentes jogadores selecionados para fazer parte do plantel, é fundamental destacar as seguintes. Demonstrar uma cultura do jogo. Esta demonstração passa por uma forte atitude de luta permanente pela posse de bola, compreendendo simultaneamente, para que essa atitude individual se transforme em coletiva, sendo necessário resolver todas as situações de jogo com pleno sentido de entreajuda, baseada numa atividade ininterrupta das suas ações táticas e técnicas, compreendendo a dinâmica estratégica e tática da equipa. Equilíbrio permanente durante o desenvolvimento das fases ofensivas e defensivas do jogo, bem como, na sua transição de uma para outra fase, sabendo posicionar-se no espaço de jogo nas diferentes situações. Interligar com os diferentes companheiros, expressando uma elevada capacidade física, psíquica e criativa. Versatilidade desempenhando com eficácia as diferentes tarefas estratégicas e táticas no quadro da organização da equipa, se necessário. Tendo capacidade de compreender o jogo e tomar decisões rápidas. Edificar uma forte dimensão estrutural e funcional. Esta construção passa pela ocupação adequada e equilibrada das diferentes posições táticas estabelecidas, com base nos vários setores do sistema de jogo encarnado pela equipa. A partir desta colocação base dos jogadores em campo, guarda-redes +4+4+2, guarda-redes +4+3+3, guarda-redes +4+5+1, entre outras estruturas. A formação de um plantel para a nova época desportiva seleciona jogadores com características de universalidade, os quais desenvolvem decisões e ações de forma eficaz tanto no ataque como na defesa. Semi-universalidade,
evoluindo com elevada eficácia numa das fases do jogo, no ataque ou na defesa. E especialistas os quais são determinantes na resolução de certos momentos específicos de jogo no ataque ou na defesa, por exemplo, guarda-redes, ponta de lança. Apesar destas particularidades, importa que estes se interliguem, complementem e valorizem mutuamente as suas capacidades individuais em prol do interesse coletivo. Pretende-se selecionar jogadores que entendem estrategicamente o jogo, ser taticamente inteligentes, tecnicamente evoluídos, agressivos do ponto de vista ofensivo e defensivo, cooperativos, solidários e responsáveis e não recear correr riscos nem cometer erros. 3. Certificar um estado mental ou emocional do jogador. Este estado abrange uma variedade de aspectos, incluindo emoções, pensamentos, humor, percepções e nível de consciência. Podendo variar ao longo do processo de treino e competição devido a diversos fatores, bem como de eventos da vida, condições de saúde, stress, entre outros. Neste âmbito, os jogadores a selecionar para o plantel terão as seguintes particularidades. Mentalidade competitiva determinando a vontade de vencer. Concentração mantendo o foco durante os processos de treino e competição. Resiliência tendo a capacidade de lidar com a pressão e superar adversidades. Por quantos jogadores deverá ser constituído o plantel? Basicamente o plantel é formado por um número relativo e estável de jogadores. Não existe uma fórmula única e definitiva para quantificar o número de jogadores que compõem o plantel. Neste âmbito, todas as decisões terão que considerar as especificidades, circunstâncias e objetivos inerentes a cada clube. Importa encontrar um ponto de equilíbrio que atenda às necessidades operacionais, financeiras e estratégicas do clube. Todavia, subsiste um conjunto de considerações que orientam a decisão sobre o número total de jogadores do plantel. Ser suficientemente amplo para atender aos problemas inerentes a uma época desportiva longa, em que a equipa participa em várias competições, campeonato, taças, torneios, entre outras. Considerando igualmente a probabilidade de haver lesões, de curta ou longa duração, e castigos, federativos ou associativos. Adicionalmente atende-se à valorização da versatilidade estratégica e tática da equipa, oferecendo ao treinador um maior número de opções na organização dinâmica da equipa. Deste modo poderá gerir a utilização dos jogadores, nos períodos de maior densidade competitiva, evitando a acumulação de fadiga em jogadores-chave da equipa. Uma quantidade suficientemente ampla para as necessidades do clube, também criará uma competição saudável interna, incentivando todos a melhorarem constantemente para garantir um lugar na equipa titular. Ser o mais reduzido possível, diminuindo-se os custos económicos inerentes à manutenção de um plantel. As restrições financeiras influenciam a capacidade de cada clube de investir em jogadores, especialmente de elevada qualidade. Importa encontrar um equilíbrio que optimize a relação custo-benefício. Entende-se que o potencial de cada jogador e as suas legítimas aspirações, quando por concretizar transforma-se em dor. Logo, evitar-se-á a possibilidade de alguns jogadores desenvolverem um sentimento de frustração, por passarem a maior parte do tempo como suplentes ou, nunca serem convocados. Atende-se igualmente que todas as competições estabelecem regras específicas sobre o número de jogadores inscritos, quantificando o número de jogadores no plantel. Este será a função de um conjunto amplo de circunstâncias, condições e opções. Tal será de 18 a 20 jogadores, incluindo 2 guarda-redes, de forma a estabelecer uma sã competição entre eles. Sendo completado por mais 4 ou 5 jovens jogadores com talento, um deles será guarda-redes. É uma das formas de os introduzir gradualmente, num círculo de exigências mais elevadas. Ter-se-á um total entre 23 a 27 jogadores, incluindo 3 guarda-redes.
decompondo o plantel em função dos posicionamentos táticos. Observa-se a seguinte quantificação: 3 guarda-redes, entre 6 a 8 defesas, 2 laterais esquerdos e direitos, e 3 a 4 defesas centrais. Entre 8 e 10 médios, 2 médios esquerdo e direito, 3 médios defensivos e 3 médios ofensivos. Entre 4 a 6 atacantes, 2 extremos esquerdos e direitos e 3 pontas de lança. Interligando os diferentes plantéis pertencentes ao clube. Promove-se em função das necessidades de cada plantel, bem como da elevação do rendimento futebolístico de certos jogadores, em qualquer momento, poderem ascender à equipa que lhes sucede. De modo racional, interligado e inteligível, é possível que o número de jogadores pertencentes a cada uma das equipas possa ser menor, em virtude de estas estarem respaldadas entre si. Reduz-se assim os encargos financeiros, evitando-se a fragmentação e o isolamento de cada um dos plantéis do clube. Funcionando como de um só plantel se tratasse, cobrindo as necessidades inerentes às diferentes competições do mais aos menos jovens. Quais as relações que devem existir entre qualidade e quantidade do plantel? Escolher qualidade ou quantidade é uma questão crucial na hora de analisar, preparar e construir o plantel. De ter um plantel reduzido de jogadores de alto nível é preferível a ter um grande número de jogadores com menor qualidade. Permite-se que a equipa mantenha um alto padrão de desempenho, pois todos os jogadores são capazes de contribuir de forma significativa para o sucesso da equipa. Sendo também mais versáteis e capazes de se adaptar a diferentes contextos de jogo, desempenhando múltiplas funções e suprir eventuais ausências. Logo, ter jogadores de elevada qualidade é crucial para o desempenho da equipa. Adicionalmente, ter um plantel de qualidade otimiza-se o processo de treino e a evolução do modelo de jogo da equipa, permitindo um melhor entrosamento e sincronização das decisões e ações do joga. De ter uma quantidade adequada de jogadores proporciona profundidade ao plantel. Isso é essencial para se garantir a gestão da equipa na competição, lidar com lesões, suspensões temporárias de jogadores e a exigência de um calendário extenso de jogos. Criando igualmente uma competição saudável interna, incentivando todos a melhorarem constantemente para garantir um lugar na equipa titular. Constrói-se um ambiente favorável à maturação de jovens jogadores talentosos, proporcionando-lhes a oportunidade de se desenvolverem num clima competitivo. O equilíbrio entre qualidade e quantidade é uma estratégia definida pelo clube e o treinador. Alguns treinadores preferem trabalhar com grupos menores e mais selecionados, havendo sempre a possibilidade de se recorrer ao plantel que lhe é precedente. Enquanto outros valorizam a profundidade e a competição interna. O treinador desempenha assim um papel essencial na formação de um plantel, sendo responsável em identificar as necessidades, participando na identificação e análise dos jogadores a contratar que possam atender a essas necessidades. Também se terá de se considerar que os diferentes conflitos emergentes de um plantel alargado, em grande parte têm origem no elevado número de jogadores que constituem o plantel ou num elevado número de jogadores para cada uma posição tática. Daqui se conclui que a constituição do plantel não tem por objetivo a ampliação indiscriminada da equipa. Quais os períodos temporais em que é possível alterar o plantel? Existem prazos estabelecidos pelas organizações nacionais e internacionais de futebol, possibilitando a transição e contratação de jogadores, antes e durante a época desportiva. A formação do plantel poderá variar de acordo com vários fatores, ocorrendo em diferentes fases ao longo da época desportiva, com ênfase nos períodos e janelas de transferências. Período transitório. Este período situa-se entre duas épocas desportivas subsequentes.
sendo para a maioria das equipas, onde se verifica o maior número de contratações, as quais provavelmente já teriam sido sinalizadas ao longo da época anterior. Período pré-competitivo. Antes do início da época oficial, as equipas estão atentas a possibilidades na contratação de novos jogadores. Mas também, em dispensar ou a emprestar aqueles que não fazem parte dos planos. Em virtude de os treinadores reavaliarem o desempenho dos jogadores pertencentes ao plantel. Janela de transferências. As entidades organizadoras das competições possibilitam janelas de transferências específicas, as quais estão, geralmente associadas ao calendário competitivo, ocorrendo no meio ou no final da temporada. Durante esta janela os clubes podem contratar, transacionar ou emprestar jogadores. Durante a época desportiva. Mesmo após o seu início, os clubes ainda podem realizar transferências, embora essas oportunidades sejam muito limitadas. As mudanças durante a temporada geralmente derivam de múltiplas razões, tais como lesões cujo tratamento é prolongado, incidentes disciplinares graves, quebra das normas estabelecidas, descontentamento manifestado por jogadores sobre a sua pouca utilização, possibilidade de transferência para outro clube, cujo retorno financeiro é relevante, ou ainda, devido a modificações não expectáveis de um menor rendimento da equipa. Quais as estratégias para a integração de novos jogadores no plantel? Qualquer jogador de qualidade deseja jogar com colegas de qualidade, pois sabe que só assim atingirá os êxitos individuais e coletivos ambicionados. Os jogadores recém-chegados ao plantel causam de forma mais ou menos vincada problemas de integração. Pois, enfrentam a oposição do jogador que joga na mesma posição tática, ou de um outro elemento que, embora não seja exatamente na mesma posição, é suscetível de vir a ser substituído. A aceitação desses jogadores pela equipa começa pelo reconhecimento das suas vivências e experiências anteriores, bem como do trabalho realizado ao longo das diferentes sessões de treino, ou seja, das suas qualidades e competências. Assumindo-se como mais-valias que estes podem trazer à equipa. Há muito que a maioria dos treinadores não subjuga as suas decisões sobre a escolha dos jogadores em função das suas idades, sejam estes mais jovens ou menos jovens. O que realmente é relevante são as capacidades de rendimento e da vontade de se comprometerem perante uma dinâmica coletiva singular. As análises das competições em elevados níveis de rendimento têm demonstrado a admissão antecipada de jovens jogadores à alta competição, bem como o prolongamento da vida profissional. Embora cada jogador seja único e as estratégias de integração variam dependendo da personalidade, a experiência anterior e características individuais. O objetivo é criar um ambiente acolhedor e favorável ao desenvolvimento de relações positivas, bem como ao sucesso da equipa como um todo. Atente-se a alguns aspectos que possibilitam melhores condições para a integração de novos jogadores. Possibilitar que os novos jogadores se integrem gradualmente ao ambiente, aos valores e aos objetivos do clube. Promover atividades sociais dentro ou fora do âmbito do clube, para que os novos jogadores se relacionem com os restantes membros do plantel. Planear treinos específicos para os novos jogadores, especialmente se eles precisarem se adaptar a uma nova forma de jogar. Integrar os novos jogadores na competição, de forma progressiva, ajudando-os a construir uma forte confiança sobre o que podem trazer de positivo ao plantel. Comunicar mantendo canais abertos para que os novos participantes se sintam confortáveis em expressar preocupações, fazer perguntas e compartilhar ideias. Fornecer informações relevantes quanto à adaptação relativamente ao modelo de jogo. O que fazer quando há necessidade de reorientar a construção do plantel? Apesar de se utilizar uma correta estratégia na construção do plantel, é preciso ter em mente que este nunca acaba, sendo um processo contínuo e inacabado. Assim, poderá ser necessário durante a época desportiva reorganizar a constituição do plantel. Importa referir que o treinador trabalha num imenso espaço de aleatoriedade e imprevisibilidade, inerente ao funcionamento dos sistemas humanos, quer no plano individual como coletivo.
Estes elementos abrem possibilidades com infinitas transformações, permitindo formas de condução e preparação para a competição, sejam tão diferenciadas, cujos resultados dessa atividade possuam múltiplos modos de apreciação, interpretação, compreensão e até de paixão. Por conseguinte, independentemente da perspectiva estratégica utilizada para a constituição de um plantel, há que ter em mente que esta nunca termina, sendo um processo contínuo e inacabado que ocorre ao longo da época desportiva. Refletindo a presente época, como pensando na época seguinte. Quando é necessário realizar uma reordenação da constituição do plantel, é essencial atender a um conjunto de informações. Avaliar o rendimento desportivo e social dos jogadores pertencentes ao plantel. Identificando quais são e não são úteis para a equipa. Comunicar aos jogadores que não estão sendo utilizados, ou que não têm mais espaço na equipa, encontrando soluções em conjunto. Podendo envolver a rescisão de contratos, empréstimos ou transferências para outras equipas. Manter uma relação com os restantes jogadores do plantel, garantindo que sejam informados sobre as mudanças e os motivos que as suportam. Evita-se possíveis atritos, mantendo um ambiente de trabalho saudável. Analisar as posições táticas que necessitam de ser reforçadas, as que estão em falta de jogadores de qualidade ou a carência da profundidade do plantel. Para tal, identifica-se os jogadores que possam suprir as necessidades detectadas. Atender os jovens jogadores do clube que possam ser promovidos ao plantel. Sendo uma opção mais económica, um exemplo aos restantes jovens, bem como pode originar uma nova energia ao plantel. Qual a importância de modular o plantel em função da forma de jogar da equipa? O modelo de jogo é definido em função da convergência de múltiplas dimensões, desde a cultura do clube, a filosofia do treinador às competências inerentes a cada um dos jogadores. Especificando um conjunto de missões estratégicas e táticas, com caráter estrutural e funcional dos jogadores. Sendo consentâneas com as suas necessidades intrínsecas, inteligibilidade, adaptabilidade, entre outras, às quais qualquer processo de prospecção e captação de jogadores, scouting, terá de atender. Logo, as relações entre a modulação do jogo adotado pela equipa e a formação do plantel são muito próximas, influenciando diretamente a escolha dos jogadores que continuarão no plantel e os que serão, posteriormente contratados. O treinador necessita de construir um plantel equilibrado e complementar, onde cada jogador contribui de maneira eficaz para a execução de uma identidade e integridade de jogo da equipa. Neste âmbito evidencia-se os seguintes aspectos. Optimização do processo. A reflexão do treinador em torno das competências dos jogadores é perceber concreta e continuamente como poderá conceber conjunturas estratégicas e táticas de treino, potenciando ao máximo as qualidades destes. E, em simultâneo, como estes conseguiram otimizar uma determinada ideia, conceitos e princípios de jogo durante a competição. Desta conjugação pretende-se que resulte algo de inovador, original e criativo, em virtude da leitura que fazem do jogo, isto é, a cultura estratégica e tática, bem como das capacidades técnicas que levam essa cultura a efeito. Dinamização organizacional. Ao analisar-se as diferentes dimensões do modelo de jogo no plano estrutural e funcional, verifica-se que a cada posicionamento no espaço de jogo, corresponderá um conjunto de tarefas estratégicas e táticas gerais e específicas, relativas aos jogadores que as ocupam. Mas também, que tais tarefas se interligam a um todo coletivo. Para tal, o treinador concilia as suas concepções com as limitações dos jogadores à sua disposição, procurando novas formas de inter-relação no sentido de uma melhor e eficaz dinâmica organizacional. Parametrização decisional e comportamental. Na operacionalização do modelo de jogo, o jogador não é prisioneiro de um posto ou de uma função. Mas sim, parametriza-se e molda-se as suas atitudes, tomadas de decisão e ações num sentido particular.
A exteriorização do talento individual desenvolve-se numa determinada dimensão estratégica e tática que rege a forma coletiva de jogar. Possibilita-se que cada jogador possa intervir livremente no jogo, mas simultaneamente, entender a sua corresponsabilidade no universo coletivo, congeminado e preparado durante as diferentes unidades metodológicas de treino. Flexibilidade estratégica e tática. As equipas de alta organização na atualidade apresentam uma elevada flexibilidade estratégica e tática, tendo a capacidade de alterar a sua estrutura e funcionalidade durante o jogo ou de uma competição para outra, sendo uma componente essencial da organização da equipa. As equipas são ágeis e dinâmicas em que a sua organização inicial vai se alterando durante a competição, utilizando diferentes jogadores que mudam de posição e funcionalidade de jogo para jogo ou, podendo jogar vários jogos no interior do mesmo jogo. Mas também, através de substituições, sendo efetuadas em função dos objetivos a concretizar, das circunstâncias e do resultado do jogo. Deste modo, o treinador dispõe de várias opções sem comprometer significativamente a identidade da equipa. Tal flexibilidade só é possível pelo facto de haver jogadores inteligentes e versáteis que se destacam pela rápida compreensão das situações de jogo e do que lhes é exigido a cada momento. Qual o impacto da constituição do plantel na qualidade do processo de treino? O incremento da capacidade de rendimento da equipa não se opera somente pelo recrutamento de jogadores de elevado nível de rendimento. Paralelamente a este importante aspecto, conceptualiza-se e operacionaliza-se unidades metodológicas de periodização, planeamento e programação de microciclos, sessões e métodos de treino. Suportado por uma escolha criteriosa daqueles que sejam os mais eficazes, tendo como relevante os seguintes factos. No menor tempo possível. Isto é, uma máxima rentabilidade entre o tempo destinado ao treino e os objetivos atingidos, correta gestão de um tempo de treino em qualidade. Com o menor esforço possível. Minimizando os gastos percentuais e energéticos, implicando o racional afinamento e aperfeiçoamento das decisões e ações. Esclarece-se que, menor esforço, não significa uma menor disponibilidade e um menor empenhamento dos jogadores perante o processo de treino. Pretende-se que os jogadores resolvam de forma precisa, segura e económica as diferentes e complexas situações de treino ou competição. Com o maior efeito positivo de treino. No que se refere à sua fiabilidade relativamente aos objetivos específicos a atingir. Sustentabilidade dos elevados níveis de capacidade desportiva, a qual só é possível ser alicerçada pela construção e aplicação de uma estrutura de treino bem organizada, consolidada e renovada. E durabilidade que se prolonga ao longo do tempo, numa dinâmica a curto prazo, isto é resultados imediatos. Mas simultaneamente de apoio a uma ampliação dos limites da capacidade do jogador ou da equipa, numa dinâmica de longo prazo. Um plantel com elevada qualidade otimizará significativamente o processo de treino da equipa, devido à presença de jogadores talentosos e à competição entre estes para serem convocados para a competição. Bem como a criação de métodos de treino visando desenvolver diferentes conteúdos temáticos do jogo. A operacionalização de necessidades individuais e coletivas, bem como de diferentes formações táticas e estratégias, promovendo a sua flexibilização, em função das conjunturas competitivas. A profundidade do plantel permitindo a gestão de jogadores no processo treino e competição, evitando a fadiga excessiva e proporcionando a oportunidade de avaliar diferentes combinações de jogadores numa visão sectorial e intersectorial. A inclusão de jovens talentos criando ambientes de desenvolvimento e integração gradual na equipa principal, dando-lhes maturidade futebolística, inspirando-se no exemplo dos jogadores mais experientes. A coesão da equipa, onde os jogadores se conhecem mutuamente, mantendo um forte relacionamento e ambiente positivo.
Há a utilização da tecnologia monitorizando aspectos fisiológicos, da qualidade das tomadas de decisão e a ação dos jogadores, fornecendo informações valiosas para a elevação do rendimento individual e coletivo. Há a recuperação adequada, promovendo que os jogadores tenham tempo suficiente entre as sessões ou microciclos de treino, prevenindo lesões e maximizar o rendimento disponível. Quais as estratégias para a resolução de conflitos no seio do plantel? Seja qual for o plantel, independentemente do seu nível competitivo e a qualidade de prestação desportiva dos seus jogadores, existirão sempre conflitos com uma maior ou menor frequência, com uma maior ou menor duração ou, com maior ou menor impacto no seio do plantel do clube. O treinador terá de evitar ou resolver conflitos, sempre latentes e emergentes, entre jogadores individualmente ou constituídos em grupo, entre jovens e menos jovens, entre os que jogam e os que não jogam, entre os que oferem maiores e menores recompensas económicas, excessiva concentração de líderes, entre múltiplas circunstâncias. Mas também, das situações que derivam de personalidades difíceis, atitudes irrefletidas, vida pessoal conturbada, resultados desportivos não consentâneos com os objetivos estabelecidos, entre outras possibilidades. Não existe nenhuma receita para ultrapassar corretamente os conflitos que derivam das divergências entre os elementos constituintes do plantel. Assim, o treinador terá que conformar-se com determinadas condições não alteráveis. Contudo, refere-se os seguintes indicadores de modo a gerir conflitos no seio do plantel. Comunicação. O treinador terá de criar uma cultura comunicativa, onde os jogadores sintam a possibilidade de expressar as suas opiniões e preocupações. Deste modo, é possível reduzir a probabilidade de haver conflitos, bem como os que não foram resolvidos se acumulem, tornando-os menos controláveis. Intervenção. Sendo o conflito uma situação normal, é preciso intervir rapidamente de forma adequada e construtiva, com o intuito que este tenha o mínimo de repercussões no nível do rendimento da equipa, tirando vantagens desses conflitos de forma a desenvolver novas motivações, enriquecendo as mútuas relações do plantel. Cooperação. O treinador terá de incentivar os jogadores a compreender os benefícios de trabalharem em equipa e de resolver os conflitos de forma construtiva. A cooperação leva a um desempenho melhor e a um ambiente coletivo mais saudável. Compreensão. O treinador terá de compreender as causas subjacentes do conflito, identificando as razões por trás das divergências e mal-entendidos, ouvindo ativamente os jogadores e encorajando-os a colocarem-se no ponto de vista dos outros. Cria-se uma relação empática, constrói-se relações mais positivas, encontrando soluções mais eficazes. Discussão. O treinador terá de não inflamar mais o conflito mantendo a calma, em que os jogadores se sintam responsáveis em expressar suas opiniões sem medo de represálias, realizando, se for necessário, reuniões particulares com os jogadores envolvidos para discutir o conflito de maneira pessoal e discreta, mantendo-os entre parâmetros controláveis e razoáveis, respeitando os jogadores e os seus estados emocionais. Objetivação. O treinador terá sempre de reforçar o respeito mútuo dos jogadores no âmbito do plantel, independentemente das diferenças de personalidade ou rendimento de cada um. Lembrá-los de que todos são parte do mesmo plantel, trabalhando em direção a um objetivo comum. Convenção. Todos os plantéis estão subordinados a convenções ou normas regulamentares, as quais definem condutas, comportamentos e responsabilidades de cada jogador, perante os colegas e os valores do clube. Deste modo, os jogadores concentram-se nas soluções em vez de se fixarem nos problemas. Mediação. Caso o conflito persistir, o treinador terá de envolver a mediação de outros elementos do clube, tais como o diretor técnico, team leader, entre outros. Se o conflito prejudicar a coesão da equipa, é essencial que fique claro quais serão as consequências se o comportamento não mudar. Por vezes há que utilizar a última solução, quando todas as outras não resultaram.
Isto é, a exclusão do plantel. Evidentemente que existem momentos que a autoridade do treinador ou do clube não se explica. Aplica-se. Coesão. Os conflitos não têm sempre uma dimensão negativa. Quando são resolvidos de forma adequada e no tempo correto, contribuem para o reforço da coesão interna e do espírito da equipa. Do referido não se poderá extrapolar a ideia de o treinador provocar subtilmente conflitos, podendo posteriormente resolvê-los. A ideia do bombeiro, ou seja, o treinador, que provoca e propaga o fogo, isto é, o conflito, para depois apagá-lo, ou seja, resolvê-lo, é um propósito sem sentido ético, útil e totalmente ultrapassado. Monitorização. O treinador terá de ficar atento a sinais de conflitos latentes, tomando medidas preventivas. A prevenção é, muitas vezes mais fácil, do que remediar conflitos já estabelecidos. A construção de um ambiente de confiança e respeito é essencial para a resolução eficaz de conflitos. Obrigado por verem o vídeo.